Então a gente vai falar do modelo de entidades e relacionamentos. Vamos conhecê-lo e principalmente trabalhar com a anotação, né? A maioria de vocês já conhece, mas não a turma toda, menos de 2/3 da turma, né? Aproximadamente 2/3 da turma conhece. E a gente vai trabalhar com ele e falar das notações, que é essencial para o nosso curso. Tá? Então vamos passar uma meia horinha aí falando sobre isso. Tá? Basicamente, né, o modelo de entidade de relacionamento é um modelo gráfico que descreve o mundo como cheio de coisas que possuem características próprias e que se relacionam entre si, como lá o nosso modelo conceitual já previa. Né? Ele é normalmente representado em um diagrama de entidades e relacionamentos. Pode ser representado com fórmulas matemáticas, pode ser representado com texto, mas a gente teve um grande sucesso utilizando o diagrama de entidades e relacionamentos. E ele também pode ser falado, como foi proposto inicialmente lá por Song Shen, por Peter Shen, né? Um modelo conceitual que representa a estrutura de informação de um domínio de problema em termos de entidades e relacionamentos. Então, o uso dele é para representar como a informação está estruturada dentro de um problema que a gente tem que resolver. Uma entidade ou tipo de entidade é um conjunto de objetos que a gente encontra em um domínio qualquer, ou seja, uma área de aplicação. Né? Então, um modelo ele faz um discurso, ele explica, como eu venho dizendo. Né? Ele explica uma área de aplicação, ele explica tudo que está relacionado a um problema, né? E a gente procura nessas entidades que a gente vai encontrar elementos com propriedades comuns. Né? Esses elementos ele tem que ter instâncias identificáveis, com identidade própria. Então, quando eu olho para uma entidade aluno, né, significa que esses alunos eu posso identificar um por um. Eu posso dizer quem é o Miguel, quem é o Arthur, quem é a Andressa, quem é o Hugo. Né? Então, eu exijo essa identidade própria. Algumas vezes a gente faz modelos sobre coisas que não têm uma entidade própria muito clara. Né? Por exemplo, se eu fizer um modelo sobre as cadeiras da UFRJ, né? Esse é fácil de falar na sala de aula, mas aqui, né, não fica tão claro. Todas as cadeiras são iguaizinhas. Né? Então eu começo a poder falar, eu posso falar sobre, em vez de falar sobre cadeira, eu posso falar sobre salas de aula que tem cadeiras, né? Ou também algumas vezes eu vou botar um número em cada cadeira para tornar essas instâncias identificáveis, né? Que é o número de tombo que a gente fala no serviço público. Né? Então esses entidades, esses objetos ou conceitos que essas instâncias têm, né? Elas possuem atributos que descrevem em que estado elas estão, né, quem elas são e que estado elas estão, e relacionamentos com as outras entidades. Então, em 72, o Shen, né, já existiam modelos, esse fez sucesso, né, propõe um modelo de entidade de relacionamento com losangos, desculpe, com losangos também, mas com retângulos, que são as entidades, losangos, que são os relacionamentos, e elipses ou círculos, que mostram os atributos. Tá? Então, esse aqui já é um modelo um pouquinho mais avançado, acho que não é do artigo original, esse é do artigo de 2009, né? Mas a gente tem aqui, né, dizendo que, olha só, no meu modelo eu estou falando de departamentos. Né? Eu estou interessado em departamentos e empregados nesse meu sistema. Né? E os empregados, eles trabalham para um departamento. Como eu identifico um empregado? Ele tem um número de seguro social, isso aqui, né? E tem um nome. Ele pode ter outras coisas, ele pode ter umidade também, ok? Mas no momento eu só estou interessado nessas duas coisas. Então eu quero fazer o sistema mais simples possível que me atende. O departamento tem um número e tem um nome também de departamento. E a gente vai seguindo, né, esse modelo e trabalhando com ele. Essa notação, hoje em dia, ela está praticamente abandonada. Né? Se dá em sala de aula, é isso. Um software muito usado no mercado é o Erwin. Né? O Erwin, ele te dá, vocês podem baixar também, é meio complicado, mas vocês podem baixar, tem uma licença para estudante, para universidade, né, que pode baixar de graça. Né? E ele mostra usando uma notação mais moderna, né, onde as entidades têm o nome aqui, né,
tem uns atributos especiais que são a chave, né, que identificam a entidade aqui, e tem outros atributos, né, que não identificam a entidade, mas que dão informações adicionais sobre ela, né, que estão aqui. E trabalha os relacionamentos, a gente vai ver, né, com uma noção que a gente chama pé de galinha. Eu gosto muito dessa notação, né, porque é fácil. Ó. Uma fita pode ser alugada 0, 1 ou mais vezes. Né? Esses aqui são os famosos pés de galinha. Ok. O Visual Paradigm, que é outra ferramenta que vocês podem baixar de graça, né, permite desenhar modelos semelhantes. Se eu não me engano, ele não permite relações N para M. Relacionamentos, desculpe. Sempre relacionamentos. Relacionamentos N para M. Então, se eu quero relacionar, por exemplo, filme com o diretor, né, e um filme pode ter vários diretores e um diretor pode trabalhar em vários filmes, eu tenho que criar uma tabela, né, intermediária, né, porque essa entidade intermediária aqui, né, ele associa direto com uma tabela, mas é uma ferramenta muito boa que faz muitos modelos. Se vocês puderem baixar, será interessante. Inclusive, eu estava com ela aqui rodando, daqui a pouco eu mostro ela, sem gravar. Outro que vocês podem usar é o Software Ideas Modeler. Né? Tem uma representação um pouquinho mais feia, né? Mas ele permite representações N para M. Né? Isso aqui é interessante, então você pode fazer um modelo desse tipo. Tá? As chaves tem vem em bold, né? Então ele tem aí também, é interessante. E ele permite quem quiser desenhar com a notação de Shen. Tá? Uma maneira bem fácil de fazer isso é já trabalhar com uma ferramenta que venha junto com o banco de dados. Então, o MySQL Workbench, né, ele no modelo de pés de corvo, o americano chama pés de corvo, né, a gente chama pé de galinha, o americano chama pé de corvo. Ele permite você desenhar também o seu modelo de entidade de relacionamento. Novamente, ele não permite desenhar relacionamentos N para M, porque ele mapeia direto as entidades em tabelas relacionais. Tá? Ele também desenha com um modelo chamado IDF1X, que também o Erwin também desenha. Então a gente tem várias notações, né, vários diagramas, maneiras diferentes de fazer essas notações. Né? Nem sempre são a mesma coisa que o Peter Shen propôs, tem leves diferenças, mas os princípios básicos são o mesmo. Né? Os princípios básicos, olha, nós temos entidades. Né? Essas entidades possuem, né, atributos que as descrevem. Alguns desses atributos as identificam. Né? Essa barrinha, esse sublinhado aqui, diz é o identificador. Né? Não, identificador do projeto, né? O identificador da pessoa. Né? Outros atributos são só valores que eu tenho que registrar. Né? Por exemplo, o empregado trabalha em um projeto, pode trabalhar em vários, né? Porque é um relacionamento N para M, né? E em cada projeto que ele trabalha, ele vai ter um número de horas. Eu posso associar atributos a relacionamentos também. Como nas notações mais modernas os relacionamentos somem, né, eles viram linhas apenas, né, vocês estão vendo aqui, a gente parou de associar atributos a relacionamentos. Okay? Mas ainda assim tem uma notaçãozinha que se usa em UML, daqui a pouco vai aparecer o UML, que você pode fazer isso. O modelo do Peter Shen, né, ele faz assim, ó, o departamento trabalha para, só pode ter um, mas pode ter vários funcionários. Um funcionário trabalha para um departamento que tem vários funcionários. Então a gente lê assim. Já o modelo do Osmar e Navati, eles leem ao contrário. Né? Aqui ele lê, ó, um funcionário trabalha para um departamento que tem, aqui no nosso caso, 4 ou mais funcionários. Então, se você perceber o N muda de lado na notação, e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso para deixar claro para o leitor como é que isso funciona. Né? Porém, né, como
o modelo relacional exige que você coloque uma coluna para representar o relacionamento, isso fica bem claro nas tabelas. Na engenharia de formação, né, você tem aqui, ó, uma fita tem vários aluguéis. Né, pode ser alugado várias vezes. Vamos lá. Tem uma perguntinha ali do Felipe? Isso. Eu não tô. Eu sempre trabalhei mais com o modelo de Chain, né, nas aulas e tudo mais. Os outros modelos, que são apenas com os relacionamentos representados por traços, eu tô com um pouco de dúvida com relação a. Eu vi várias representações de 0 para N, 1 para N ali, e eu vi um que você disse que era 0, 1 ou N, mas isso não é equivalente a 0 para N? Sim, mas o modelo, algumas ferramentas desenham assim e outras desenham de outro jeito. É só uma questão da ferramenta mesmo, É né? só a questão da ferramenta. Provavelmente Ah, algum ok. livro também falou isso, tal, mas realmente 0, 1 ou N é a mesma coisa que 0 ou N. Tá? Deixa eu dar uma Ok. passadinha aqui, deixa eu ver se a gente encontra uma que tem essa característica aqui. Ó. Esse aqui eu não gosto, nunca me lembro, mas esse aqui é 1 para N, né? E com propriedade, é o modelo IDFX, ele é ruim. Aqui, essa ferramenta, por exemplo, não tem a bolinha, o MySQL Workbench. Uhum. Mas ela tem dois tracinhos ali que também não consigo entender por quê. É que é um e um somente, porque é o mínimo e o máximo. Ah, saquei. Essa daí ela trata mínimo e máximo, tá? Isso. E ela vai ter, eu acho que ela deve ter essa anotação aqui, ó. Que é 0 ou N, Tá. Ok, tá? ok. Uhum. Provavelmente vai ter essa anotação. Aqui, ó, essa aqui tem, ó, 0 ou N e 1 ou N, tá vendo? Essa aqui tem as duas, ó. Uhum. No caso dessa daí, por exemplo, o traço único significa um em um somente. E aqui significa 1 e 1. Isso aqui, na verdade, seria isso aqui. Tá. Então Ok. é muito da ferramenta mesmo, você tem que acostumar. No local de trabalho, geralmente você usa sempre a mesma ferramenta, certo? Uhum. Agora, por exemplo, eu uso 1 milhão de ferramentas, porque eu trabalho em vários projetos que usam ferramentas diferentes. Então, eu estou sempre me acostumando. Aqui é assim, aqui é daquele jeito, aqui vai ter bolinha, aqui não vai ter. Mas fica muito fácil usando as ferramentas, tá? Ok. E a ferramenta não vai deixar você fazer errado mesmo. Só tem que saber a direção. Quem é o pai, quem é a mãe e quem é o filho, vamos dizer assim. Ok. Na UML, ó, você lembra que eu falei, a gente quer poder colocar, às vezes, atributos em relacionamentos? A UML permite. Ela tem uma classe que pertence ao relacionamento, né? Isso aqui, na prática, no banco de dados vai virar outra tabela, mas é isso aqui. Aqui a gente tem um relacionamento. Isso aqui é equivalente, né, a você ter isso aqui. N para N. Aqui, né? Funcionário, projeto e trabalho. Tá aqui, né? Tá? O ML permite você botar atributos em relacionamentos. É uma facilidade aí. Né? Então, esses modelos não são totalmente iguais, porque eles têm essas pequenas diferenças. A que mais me incomoda são os que não têm N para M, né? Porque eu estou fazendo um modelo lógico e eles já estão trabalhando com. Eu estou fazendo um modelo conceitual, eles já estão trabalhando com lógico, às vezes eles chamam de físico, né? Porque tem as tabelas. Mas você pode viver com isso razoavelmente bem. Tá? Eu, na maioria das vezes, eu vou querer anotar uma notação mais parecida possível com essa. Tá? Mas vai depender da ferramenta que eu estou usando para desenhar naquele instante. Então, eu gosto dos pés de galinha, né? Então é que eu quero usar os pés de galinha e 3 caixinhas aqui dentro da caixinha, separando o nome das chaves do atributo. Basicamente, eu quero fazer isso. Né? Então tá, então é isso que nós temos aqui. Vê que a gente tem bastante livros, né? Esses livros aqui são muito bons, tá? Esse aqui, que eu não sei se existe em português, e esse aqui, que é do professor do Rio Grande do Sul, muito bom.
Tá? Isso aqui projeto de banco de dados, ele fala vai desde a entidade de relacionamento até o banco de dados, né? Todas as opções, coisas que você pode fazer. Tá? Mas os outros livros também são bastante bons. Esse aqui é um livro antigo. Eu acho que ele não existe mais. Ok. Então vamos parar aqui essa gravação para continuar, né, no nosso trabalho.